Então, temos o Mário, de Maputo, temos o José, também de Maputo, temos o Yuran, de Quilimano, muito bom. Temos o Jonas, de Maputo, temos também o Joaquim, e temos o Álvaro, ambos de Maputo. Ou temos alguém de Pemba, o Emirani. Então, temos o Belgina, interessante. E também temos o José Watt, de Maputo. Então, sem mais delongas, vamos dar partida com o nosso Design Training Bootcamp. Sejam todos bem-vindos ao Design Training Bootcamp. Então, nesse training, esse é um treino online gratuito, na qual iremos aprender alguns princípios sobre boas práticas de design. Então, esse é um treinamento oferecido pela SkillX Academia e com parceiros a Moz Design Gráfico. Então, irei pular de tela em tela, né? Então, irei falar um pouco sobre o que é SkillX. Então, deixa-me cá abrir. Então, a SkillX Academia é uma academia recente, então, na qual é possível aprender, né, novas habilidades de forma rápida e prática, como, por exemplo, algumas habilidades em termos de algumas ferramentas, como temos aqui um exemplo de Photoshop, Lightroom, Figma, Sketch, entre outros, né? Então, o objetivo de SkillX é te capacitar com um skill, né? Então, somando os skills, tu vais ter um leque de habilidades. Então, temos como propósito dar formações práticas e objetivas. Então, podemos encontrar diversos cursos, né, disponíveis. Então, temos cursos como o do Adobe Photoshop. Então, é possível somente fazer o curso da Adobe Photoshop. Sabemos que existe curso de design de multimídia, mas podemos ter alguém que em questão quer somente dominar o Adobe Photoshop. Então, é possível fazer somente o curso da Adobe Photoshop. Temos também o curso do Adobe XD, né, que é Web Design. Temos também o primeiro módulo do Logo Design. E temos alguns cursos que virão futuramente, como o curso do Adobe Design, o curso do Canvas, o curso do Figma, está a caminho e muito mais. Então, eu sou Satar, né, falando um pouco sobre mim, sou Satar, sou o formador na SkillX, então possuo alguns cursos, né, e um pouco sobre mim, irei deixar o link para que possam ver. Então, tenho feito trabalhos desde branding, marketing digital, web design, fotografia e algumas consultorias. Então, irei partilhar o meu Instagram, poderão apreciar alguns trabalhos que tenho feito na área. Então, cá tem. Então, voltando ao nosso slide, que é o, o nosso training, iremos falar sobre princípios de design. Então, o que é isso de princípio, né? Então, sabemos que quando criamos um projeto, né? Podemos dizer um projeto de design. Então, é possível que existam algumas regras ou algumas coisas, nesse caso, que nós podemos fazer ou seguir para que possamos ter um resultado muito melhor, né? Nesse caso.
Então, nesse caso, falando de princípio, nós estamos a falar de diretrizes, né? Ou aqui temos que o mesmo que conceitos que orientam um processo de criação, né? Então, é mais como se fossem guias. São guias para que nós possamos ter uma criação com elementos visuais de uma forma mais estruturada ou mais organizada, com vista a alcançar um melhor resultado. Nesse caso, falamos de um resultado comunicativo, estético, e que possa se alcançar o objetivo desejado. Então, os princípios, na verdade, né, eles são amplamente aplicados em diversas áreas, né, não só nas áreas de design. Então, diríamos que, de uma certa forma, alguns dos princípios que iremos ver aqui são princípios universais, né? Porque desde a arte, para quem estuda design, né? Então, desde os tempos antigos, para quem fazia arte, sempre podia fazer o uso de determinados princípios para que pudesse ter um resultado mais satisfatório. E os princípios é o que atualmente podem diferenciar um designer amador e um designer profissional, porque existem aspectos na qual é necessário nós termos em conta, que são baseados nos mesmos princípios, para podermos ter uma melhor ou um melhor resultado no que tange no produto que queremos criar. Então, voltando a falar sobre os princípios, temos aqui um exemplo de um design muito mau, né? Então, nesse caso, como podem ver, cá temos diversos elementos, né? Temos diversos elementos e temos aqui, por exemplo, diversos estilos, né? De fontes, como podem ver. Temos aqui esse texto, temos este, todos eles são diferentes. Temos diversas cores, temos diversos elementos, então o design acaba sendo um pouco confuso e algo não agradável aos olhos, digamos assim. Então, podemos dizer que esse é um exemplo de um design amador, na qual não fez o uso dos princípios de design para poder ter um bom resultado. Então, como podem ver, cá temos aqui o stroke, que são as bordas, temos aqui diversas cores. Então, dificilmente se percebe o que se pretende comunicar com o presente flyer. Então, temos também aqui um outro exemplo de um bad design, né? Então, como podem ver, temos aqui um car wash fundraising. Então, acredito que é para conseguir dinheiro, tal, acho, para ajudar a criança que se encontra na presente imagem. Então, como podemos ver, não, a informação não se encontra de forma clara e objetiva. Então, temos diversos elementos que estão confusos. Podemos ver, temos aqui a localização, se calhar não devia estar aqui, podia estar mais para baixo. Temos também essas imagens, na qual não sabemos se são parceiros ou são empresas, é difícil de entender. E não conseguimos saber quem é o provedor deste presente flyer. Então, não sabemos se a empresa chama-se Carwash ou é algo mesmo difícil de se perceber. Então,
através dos princípios de design, né? Uma vez aprendido esses princípios de design, nós podemos ter um melhor resultado naquilo que é as nossas criações, né? Então, falando mais sobre design gráfico, então podemos ver aqui um exemplo de um bom e um design ruim. Então, como podem ver, temos aqui o exemplo de um mau design. Então, como podem ver, temos aqui esse fundo, temos aqui o fundo rosa, na qual também tem uma imagem. Então, isso acaba adicionando mais complexidade. Temos aqui diversos elementos, temos aqui imagens, então estão dispostas, diríamos que de forma aleatória. Então, temos aqui esse texto pouco legível e algumas informações que não se encontram bem dispostas. Então, aqui temos um outro exemplar, como podem ver, temos aqui maior simplicidade e temos maior comunicação. Então, como podem ver, temos aqui o nosso texto com maior destaque, temos o texto aqui bem alinhado e temos também uma chamada de atenção aqui na nossa conferência, temos aqui o nosso site. Então, esse é um exemplo de um design bom e esse é um exemplo de um design ruim. Então, quais são os princípios que nós podemos encontrar? Existem diversos princípios. Então, navegando na internet, nós podemos encontrar vários, mas vários princípios mesmo. Então, é possível fazer o uso de um ou vários princípios num determinado projeto. Então, cá iremos falar de alguns deles, iremos definir alguns deles e iremos colocar em prática a aplicação dos mesmos princípios. Então, de uma forma rápida, temos aqui o primeiro princípio, que é o alinhamento. Então, o alinhamento é bastante conhecido, né? Então, o alinhamento é uma das técnicas que usamos. Podemos dar um exemplo concreto, que é quando usamos a ferramenta Word, né, para fazer os documentos ou um trabalho de escola. Então, quando colocamos o texto à esquerda, o texto centralizado, o título num determinado lugar, estamos a trabalhar com o princípio de alinhamento. Então, o alinhamento nos ajuda a garantir, faz com que os elementos estejam alinhados um ao lado de outro e criam uma sensação de algo bastante organizado, né? Então, esse é o princípio de alinhamento. Iremos ver na prática como é que se aplica o mesmo princípio. Então, temos um outro princípio, que é o princípio da proximidade. Então, acredito que já viram, né? Se calhar em alguns panfletos, banners, que tem alguns elementos que estão próximos do outro. Então, esse princípio de proximidade agrupa elementos que têm uma correlação uma com a outra. Então, como podem ver aqui nesse exemplo, então temos esse grupo, né, de elementos que estão próximos. Então, isso quer dizer que esses elementos têm uma relação direta uma com a outra e temos este daqui que pode ou não fazer parte do grupo. Então, temos o famoso contraste. Então, acredito que também já viram alguns elementos gráficos, na qual alguns elementos não estavam tão visíveis ou uma informação importante era difícil de se perceber. Então, isso tem a ver com contraste. Então, o contraste é uma forma de dar destaque àquilo que realmente deve chamar a atenção, né? É um elemento muito essencial na comunicação, pois destaca qual é o elemento importante
e qual é o mediano. Então, é possível obter o contraste através da cor. Então, já vimos alguns elementos que, quando se usa o vermelho, acaba chamando muita atenção. Então, um exemplo também prático de contraste é o preto e branco. Então, uma cor acaba chamando mais atenção, né? Dependendo do projeto a ser feito. Então, temos também um outro princípio. Então, deixa-me cá ver. Esse princípio é da repetição. Deixa-me cá corrigir. Ah, repetição. Então, acredito que já viram algumas criações na qual tem determinadas seções que se repetem, né? Então, isso é o princípio da repetição. Então, isso acaba trazendo uma certa familiaridade. Ou seja, por exemplo, num livro, temos uma seção que é de exercícios. Então, sempre que no livro aparece uma seção de exercícios, nós já sabemos que a característica será essa. Então, esse é um princípio de repetição. Então, pode-se encontrar também em jornais, pode-se encontrar também em websites, em catálogos e muito mais. Então, temos também outro princípio que é o layout. Então, o layout é basicamente como será a disposição de diferentes elementos, né? É mais uma organização visual. Então, se este elemento estará aqui, ou estará à esquerda, ou estará acima, ou estará por baixo. Então, é mais por aí. Então, temos outro princípio que é a cor. Então, como sabemos, a cor é um dos elementos também bastante usado, pois a cor acaba chamando bastante atenção quando bem usada e também traz consigo diversos significados, nesse caso, significados culturais, porque pode invocar diferentes sentimentos, também dependendo da região, da cultura ou da percepção da própria pessoa. Então, como podemos ver aqui, é possível ver que temos as palavras em destaque, que acabam chamando mais atenção, e temos aqui as cores, os restantes textos em branco, que acabam chamando menos atenção. Então, temos também o espaço negativo. Então, o espaço negativo, ou o espaço vazio, é o mesmo que nós conseguimos enxergar ou conseguirmos ver uma figura, digamos, que está e não está lá. O que isso quer dizer? A ausência ou o espaço vazio que resulta da combinação de uma ou mais figuras é que resulta o nosso espaço negativo, na qual nós podemos ver uma imagem, né? Então, temos aqui um exemplo de uma circunferência, então, na qual é resultado desse espaço vazio que se encontra no nosso quadrado. Então, existem diversos logos também que usam o conceito de espaço negativo e podemos ver outras formas através do espaço em branco. Então, temos também o princípio do equilíbrio, esse é o nosso penúltimo na nossa lista. Então, existem alguns designs na qual podemos ver que existe uma estabilidade, ou seja, temos o mesmo peso de elementos de um lado em relação ao outro. Existem alguns designs que também temos um lado que parece que temos mais elementos e temos um outro lado que tem menos elementos. Então, isso tem a ver com o princípio do equilíbrio. Então, na qual pode ser simétrico ou assimétrico. Então, temos também a hierarquia.
Hierarquia basicamente trata da disposição, né? Então, o que nós vamos colocar primeiro. Então, se vamos colocar o título, de seguida o que vem, será que é o subtítulo ou vem uma imagem, depois vem um texto de descrição e por seguida iremos colocar um botão. Então, isso tem a ver com a hierarquia. Então, basicamente, esses são alguns dos princípios na qual, aplicados de forma prática, podem trazer uma total diferença naquilo que é a criação, nesse caso para quem é design, e também pode se aplicar em diversas outras áreas fora a área do design gráfico, né? Então, iremos passar para o próximo slide. Existe um outro princípio na qual não, esse princípio não faz parte da nossa lista de princípios de design, mas é um princípio recente que é bastante conhecido nos dias de hoje, que é o princípio KISS. É o mesmo KISS do beijo, mas em inglês. Então, na qual o seu significado é Keep It Simple, que é o mesmo que dizer mantenha o mais simples possível, né? Keep it simple and stupid. Então, um exemplo, né? Em termos de design, temos o produto da Apple, né? Então, vimos quando eles fizeram o lançamento, enquanto a BlackBerry fazia uso de todos os teclados QWERTY, né? Então, a Apple teve a sua ideia inovadora de trazer somente um e único botão, que essa foi uma simplicidade completamente estúpida nos olhares dos outros, mas foi uma ideia revolucionária. Então, a ideia de manter as coisas simples é a melhor de todas. Sempre que for possível simplificar algo, melhor ainda. Então, temos aqui alguns exemplos de alguns designs que fazem uso de princípios de design e do nosso princípio KISS. Então, como podemos ver aqui, temos na nossa primeira imagem, então podemos ver que ela é bastante comunicativa, né? Embora ela possua poucos elementos visuais. Então, cá temos o nosso logo, cá temos o nosso texto, então cá temos a nossa imagem. Então, sabemos também que uma imagem vale mais que 1000 palavras, então é um elemento comunicativo. E temos aqui o nosso fundo, nesse caso meio neutro, que acaba trazendo mais destaque para os nossos elementos. Então, podemos ver aqui, temos aqui a segunda imagem, também faz uso do nosso Keep It Simple, né? E também faz uso do nosso princípio de alinhamento. Podemos ver aqui, temos o nosso texto alinhado à esquerda, embora todo o conjunto, o nosso grupo, esteja centralizado no nosso design. Então, temos também um outro exemplo aqui, do uso da simplicidade. Então, temos aqui a nossa imagem, temos o nosso logo centralizado e daí em diante. Então, temos aqui um outro exemplo também bastante interessante de algo bem minimalista. Então, como podem ver, temos aqui a nossa imagem, temos aqui os nossos textos. Então, temos aqui o website, né? Então, é possível ver que ela comunicou de forma clara qual era o objetivo. Temos aqui também outra imagem, temos o logo, temos esse espaço em branco, né? Que, na verdade, o que acontece, o espaço em branco é o terror
para os designers, né? Para nós designers, porque parece que falta algo ou podemos acrescentar algo. Mas um bom design, muitas das vezes, não se trata somente de adicionar, mas sim de remover o que é necessário. Então, podemos ver aqui temos um espaço no qual podemos respirar, em outras palavras. Temos aqui o alinhamento à esquerda, então, como podem ver. Temos também a hierarquia, então começou-se com o nosso logo, temos a nossa imagem, temos aqui o nosso texto e aqui temos a nossa descrição sobre a Aira. Então, ainda avançando, temos aqui uma campanha de rede social também minimalista e faz uso também de princípios de design. Então, como podemos ver, temos aqui uma imagem bastante minimalista. Temos aqui o nosso texto. Por acaso, como podem ver, o nosso texto, se calhar, teria mais destaque usando uma cor, se calhar uma cor preta, sabendo que o nosso fundo é branco, então teria mais destaque. Nesse caso, estaremos a falar de contraste. Então, temos aqui o nosso animal, então como podem ver, também acaba chamando atenção pela diferença de contraste do fundo, então como podem ver. Então, saindo daqui, podemos ver que o nosso próximo elemento visível, né, também fora a mão, será o nosso texto e, por fim, o nosso texto de baixo. Então, temos também aqui outros exemplos, né? Então, podemos ver o princípio da proximidade. Então, como pode-se ver, todos esses elementos comunicam-se entre si. Então, temos aqui este elemento que, embora faça parte do nosso projeto, não há tanta necessidade de se encontrar próxima em relação a esse grupo. Então, temos também o outro elemento que se encontra por baixo e essa é a disposição dos nossos elementos. Então, mais uma outra bastante interessante é essa. Então, como podem ver, temos aqui uma comunicação bastante simples e eficaz. Sextou, como podem ver. Então, esse design faz uso dessa imagem e também faz uso de um texto a branco, na qual ela acaba redirecionando a atenção do utilizador e, como podem ver, vendo o texto, claro que faremos uma ligação com a nossa imagem. Então, esses são alguns dos exemplos que fazem uso dos princípios de design, né? Então, deixa-me cá ver. Temos também um exemplo de branding. Então, branding é, nesse caso, identidade visual. Então, temos aqui uma simplicidade, como podem ver no recipiente. Então, se calhar, podiam colocar uma montanha ou pássaros ou chuva, qualquer coisa por aí, mas não. Foi optado em usar uma simplicidade, como podem ver. Temos somente esse símbolo que simboliza a água e o nosso logo. Então, esse é o nosso rótulo. Então, como podem ver, aqui no nosso recipiente, somente temos o logo. Então, irei partilhar algumas referências para que possam ver e podemos fazer uma demonstração prática num dos princípios de design. Então, iremos ver o princípio de alinhamento. Então, cá temos o princípio de alinhamento. Então, é possível praticar o princípio de alinhamento em diversas ferramentas. Então, o Word é uma delas que usamos com bastante frequência. Então, nós iremos usar
a ferramenta Adobe Photoshop, que é uma das ferramentas bastante usada, né, no mundo de criação de elementos gráficos. Então, cá tenho a ferramenta Adobe Photoshop. Então, essa é a nossa tela inicial. Então, iremos criar um novo ficheiro. Então, para isso, iremos aqui ao New File, né, dependendo da linguagem. Iremos para, deixa-me cá ver, Print. Então, cá temos. E irei selecionar o nosso A4. Então, podemos manter no milímetro. Então, podemos colocar o nosso título, princípio. Esse é o nome do nosso arquivo de alinhamento. Então, não sei se conseguem ver aí desse lado. Então, podem dar um sinal só para saber que estão estão on, nesse caso. Então, deixa-me cá ver. Já consigo ver que já estão. Podemos continuar? Podemos continuar? Então, vamos a isso. Então, voltando para a nossa ferramenta. Então, cá temos o nosso documento. Então, o nosso documento está no tamanho A4. Então, essa aqui para quem nunca usou a ferramenta Adobe Photoshop, basicamente temos aqui as nossas barras, temos a nossa barra de topo, que tem diversas funções, temos a nossa barra lateral esquerda e temos a nossa barra lateral direita. Então, uma das partes mais importantes na nossa ferramenta são os layers, que são as camadas, pois cada elemento que nós formos a criar irá ser representado por uma camada. Então, ainda na nossa ferramenta, como podem ver, temos aqui na nossa barra lateral esquerda o nosso texto. Então, para adicionar o texto, simplesmente iremos clicar no T. Então, como podem ver, cá temos. E iremos desenhar, clicando o botão do clique do mouse, iremos criar uma área sem soltar. Então, iremos, após soltar, então, nas atualizações recentes da ferramenta do Photoshop, temos o preenchimento automático do texto. Nesse caso, esse é um texto aleatório, o famoso Lorem Ipsum. Então, podemos reduzir o tamanho nessa parte superior. Então, aqui encontra-se em pontos. Então, iremos reduzir. Perfeito. Então, cá temos o nosso texto. Então, deixa-me clicar novamente no texto, como podem ver. Ao clicar no nosso texto, cá temos as opções relativas ao nosso texto ou à nossa ferramenta. Então, temos a opção de mudança de fonte, temos aqui a espessura da fonte, temos aqui o tamanho da nossa fonte, temos os alinhamentos, temos a cor e muito mais. Então, para que possamos fazer um teste mais elegante, iremos usar uma imagem. Então, iremos para o nosso site Unsplash. Então, Unsplash é um site que nós podemos ter, é um site de banco de imagens gratuitas, então, sem direitos autorais. Isso quer dizer que nós podemos fazer o uso do jeito que nós acharmos melhor, né? Então, não seremos processados por uma entidade dizendo que estamos a usar uma imagem sem o consentimento da mesma. Então, iremos procurar uma imagem, deixa-me cá ver, Black Model
Deixa-me cá ver o que nós iremos encontrar. Oh, então, cá temos algumas imagens bastante interessantes. Então, iremos procurar uma imagem. Deixa-me cá ver. Deixa-me cá ver. Ah, se calhar esta imagem. Então, deixa-me cá fazer o download. Então, cá temos na opção de download. Então, é só clicar. Então, iremos esperar até terminar. Oh, enquanto isso, acredito que também podemos ver mais imagens. Existem outros sites também de banco de imagens gratuitos, né? Então, podemos usar também o FreePic, que é um grande repositório também de elementos gráficos para os nossos projetos. Então, temos também o Pixel, que também é um website na qual podemos encontrar. Então, irei deixar no nosso grupo de treinamento o link de alguns websites. Então, deixa-me cá abrir nossa imagem. Iremos arrastar. Então, para arrastar é só carregar até a nossa ferramenta. Então, como podem ver, cá temos. Então, iremos preencher. Então, é só clicar nas laterais. Como podem ver, temos aqui esses quadradinhos que nos dão a opção de redimensionar a nossa imagem. Então, irei reduzir o tamanho, né, da nossa área de trabalho, como podem ver. Então, aqui temos as camadas. A primeira camada é a camada de fundo, a segunda camada é o nosso texto e por cima do nosso texto temos a nossa imagem. Então, a nossa imagem ocupa toda a área. É por isso que o nosso texto não se encontra visível. Então, para isso, iremos alterar a ordem. Então, como podem ver, cá temos. Então, alteramos a ordem. Então, nosso texto já se encontra visível. Então, iremos alterar a cor do nosso texto. Então, é mais o princípio de contraste. Então, cá temos. E iremos arrastar o nosso texto para baixo. Então, cá temos. Então, irei aplicar algo bastante rápido, né? Então, só para desfocar um pouco a nossa imagem. Então, deixamos cá aplicar um gradiente. Então, irei aplicar o gradiente na nossa camada, então, como podem ver. Então, clicando a tecla Shift para não ir num ângulo não desejado. Então, iremos criar esse efeito. Acredito que por enquanto está bom. Iremos trancar a nossa imagem para que ela não se mova, como podem ver. E cá iremos testar o nosso princípio de alinhamento. Então, iremos alterar o texto para regular. Então, como podem ver, cá temos o nosso texto. Então, iremos criar mais uma caixa de texto. Então, como podem ver, cá temos. Então, esse é o alinhamento de texto, né? Então, como podem ver, esta é a nossa caixa de texto, como podem ver. Então, nosso texto será alinhado em relação à nossa caixa. Então, quais são os tipos de alinhamento que podemos encontrar para texto? Já temos alinhamento à esquerda, alinhamento centralizado, então, como podem ver, e temos o alinhamento à direita. Então, como podem ver, sabemos que o alinhamento à direita não é um
tipo de alinhamento usado em termos de boas práticas, né? Porque uma vez que nós vemos da esquerda para a direita, então, quando alinhamos à direita, torna-se um pouco difícil a leitura do texto. Então, são esses alinhamentos que nós podemos encontrar em termos de texto, né? Então, temos aqui o centralizado, o alinhamento à esquerda e o alinhamento à direita. Temos também o alinhamento não só entre texto, mas sim entre os elementos. Vamos supor que temos um texto para cima, temos um para baixo, temos um para a esquerda. Então, como é que nós podemos usar o princípio de alinhamento para deixar o nosso designer mais organizado? Então, como podem ver, cá temos esses elementos acima. Então, esses elementos são as funções poderosas para o princípio de alinhamento. Então, podemos alinhar. Para alinhar, é necessário selecionar pelo menos 2 elementos. Então, temos aqui o nosso primeiro elemento, iremos alinhar em relação ao nosso elemento de cima. Então, como pode ver, alinhamos. Então, temos esse alinhamento à esquerda. Iremos alinhar, temos aqui, deixamos cá arrastar para cima. Então, irei selecionar novamente. Temos aqui o centralizado, como podem ver. Temos aqui o alinhamento à direita, como podem ver. E também temos outros tipos de alinhamento. Então, temos esse alinhamento na qual traz o nosso texto, né? A nossa caixa de texto, nesse caso essa caixa, e irá alinhar no topo, como mostra o nosso ícone aqui. Então, tem também essa opção que irá alinhar os 2 elementos no centro. Então, deixa-me cá ver. Deixa-me cá ver. O que aconteceu aqui? Sim, sim, sim. Então, deixa-me cá fazer. Temos esses 2 elementos, iremos selecionar, iremos aplicar o alinhamento para baixo. Então, o que acontece aqui é que a nossa caixa de texto, esse texto, tem esta área, por isso que ela efetua o alinhamento da seguinte forma. Então, deixa-me cá selecionar o texto, irei reduzir a área. Então, deixa-me cá reduzir. Perfeito. Então, iremos aplicar novamente o alinhamento no topo. Como podem ver, já está alinhado no topo. E ainda podemos centralizar a partir do topo, como podem ver, cá temos. Então, podemos efetuar diversos alinhamentos, né? Diversas formas. Então, desta vez, queremos alinhar esses 3 elementos. Essa caixa de texto, esta e esta. Então, para isso, iremos selecionar as 3. Então, cá temos essa opção que iremos centralizar de forma horizontal. Então, como podem ver, cá temos a centralização horizontal. Temos também o espaçamento igualitário, cá temos. Então, como podem ver, já temos um espaçamento igual entre os elementos através da nossa ferramenta cá acima. Então, essa é uma demonstração prática do princípio de alinhamento, de dizer que é possível fazer, aplicar não só entre texto, mas também entre diferentes elementos. Então, só para finalizar, deixa-me cá selecionar
deixa-me cá de selecionar ou iremos trancar o nosso gradiente, né? Então podemos arrastar até aqui. Então podemos adicionar um título. Então deixa-me cá escrever nosso título. Então iremos alterar a fonte, podemos escolher um black. Então cá temos, então podemos efetuar esse alinhamento. Podemos desenhar um pequeno retângulo. Então cá temos. Então iremos alterar a cor, deixamos cá ver para a cor vermelha. Perfeito. Então podemos remover esses textos de baixo. Então cá temos. Então o que mais? Iremos alinhar o nosso título, o nosso retângulo e o nosso texto à esquerda. Então como podem ver, cá temos, perfeito. Então ainda podemos adicionar diversos outros elementos ao nosso projeto. Então deixamos cá arrastar. Iremos deixar por aqui. Podemos adicionar, deixamos cá ver, um retângulo na parte de baixo. Perfeito. Então iremos colocar na extremidade. Então ainda podemos adicionar um texto aqui na parte de cima. Então podemos escrever, deixamos cá colocar 2023. Podemos alterar a nossa fonte. Então deixamos cá ver uma fonte mais interessante. Iremos deixar o Alcumin Pro. Então cá temos. Então deixamos cá fazer um Alt. Então podemos escolher onde queremos alinhar o nosso elemento, onde queremos deixar o nosso elemento. Então podemos deixar por aqui. Então ainda podemos reduzir o tamanho. E podemos efetuar diversas outras coisas somente usando o princípio de alinhamento. Então, outra estratégia de usar o princípio de alinhamento é usar grelhas de construção. Então, como podem ver, temos aqui a opção de usar a régua. Então, podemos usar a régua para poder saber se o nosso texto ou os nossos elementos estão alinhados um com o outro. Então, vamos por aqui, queremos deixar uma margem. Então, essa é a área que não iremos colocar nenhum elemento. Né? Perfeito, podemos deixar assim. Então, essa é uma das formas de usar o princípio de alinhamento, que é usar as réguas, né? Dependendo da ferramenta. E no próximo workshop, iremos avançar com a parte prática dos outros princípios de alinhamento, outros princípios, né? Nesse caso, de design. Iremos avaliar algumas artes, né? Sobre quais os princípios fazem uso. Iremos combinar alguns princípios de design, como, por exemplo, proximidade, a cor, a hierarquia e muito mais. Então, do momento iremos abrir o campo para dúvidas. Então, quem estiver aí e tiver alguma dúvida pode colocar. Então, iremos abrir a opção do micro. Então, podem colocar a dúvida em tempo real. Então, quem vai falar primeiro pode deixar no comentário.
Então, os outros podem. Deixa-me cá. Então, quem tiver uma curiosidade, uma pergunta, ah, pode aproveitar esse momento, né? É só ligarmos o micro um a um, enquanto os outros permanecem no mute e podemos trocar ideias. Boa noite. Alô, consegue me ouvir? Bom, primeiramente vou parabenizar ao Satar pela Então, apresentação. não sei se conseguem ativar o vosso micro desse lado. Então, podemos tirar algumas dúvidas ou algumas curiosidades. Conseguem ativar o micro desse lado. Eu consegui, não sei se conseguem me ouvir todos. Eu consigo te ouvir. Ok. Eu consigo te Podem ouvir. deixar um. Ok. Temos aqui primeiro o Yuran, né? Então, temos também o Álvaro, né? Então, podemos ligar o micro um a um, né? Assim também teremos algo mais interativo. Em tempo real, podem lançar questões até o que já foi visto, ou alguma curiosidade, alguma ideia, e assim teremos algo mais interativo. Sim, boa noite mais uma vez. Tive uma Então, sensação de nem todos estavam a me ouvir. É, agradecer que pudessem dar algum sinal isso, e todos estão a me ouvir. deixamos cá ver. Yeah, conseguimos ouvir perfeitamente. Acredito que a ferramenta deu o terror design, criou o Don't Send. Acho que bugou, não sei porquê. Essa aqui é uma atualização bem recente da ferramenta do Photoshop e acredito que tem algumas coisas que não estão 100%. Porque de vez em quando tem bugado no meio de um projeto antes de fazer o save. Então, yeah, é um grande erro. Então, deixamos cá ver se gravou o nosso projeto. Né? Deixamos cá ver se gravou o projeto. Podem deixar também nos comentários algumas ideias ah, para que eu possa trazer na próxima aula uma dificuldade que tem enfrentado
alguma curiosidade, mesmo quem não está ligado com design diretamente, mas talvez queira aplicar o princípio de design, né? É possível também, é possível colocar essa questão. Alguém perguntou, estou a usar quanto de RAM? Estou a usar, são 16 GB de RAM, mas a frequência são 2133, se não estou em erro. Estou a usar aqui num laptop da sexta geração, é um ThinkPad. Então, já, o programa crashou mesmo, como pode ver. Então, não sei se é mesmo RAM. Se calhar abrir meu Task Manager, então, para poder saber o que aconteceu. Oh, temos aqui o OBS, temos o Chrome e temos o nosso novo software, o Photoshop, que vai consumir a RAM. Então, já, ainda tenho um pouco de memória disponível. Se calhar quando tirar a ferramenta, irá, mas não sei o que acontece. O que pode se fazer, né, nesses momentos é ir até a ferramenta do Adobe Photoshop. Tem uma opção de personalizar o tempo de autosave, né? Embora já vai usar muito cachê e pode também deixar o computador dentro todo momento estar a fazer o save, mas se calhar seja mais seguro otimizar o tempo do autosave. Então, ah, temos aqui esse bug que vem da nova atualização e aqui basicamente temos um rollback, quer dizer, estamos mais para trás, só conseguiu fazer um save de um tempo atrás, né? Então, mas deu para fazer uma pequena demonstração do que é um princípio de alinhamento. Então, a ideia também, quando vamos criar um projeto de design, é manter mesmo o mais simples possível. Não precisamos adicionar diversos elementos, diversos tipos de fontes, ou diversas cores, né? Então, podemos manter as coisas mais simples. Então, vamos ver se conseguem deixar mais algum comentário, alguma dúvida antes de nós iniciarmos. Temos aqui ah, o Emirani, que diz que gostaria de ter acesso à app atualizada. Por acaso tem um website onde baixei a ferramenta. Então, baixei a ferramenta. Como é que foi? Não, na verdade, acredito que atualizei a ferramenta no Creative Cloud, porque eu queria instalar a nossa ferramenta da inteligência artificial, né? Que é o nosso famoso Field. Deixa eu ver se consigo fazer uma demonstração aqui. Basicamente essa ferramenta que acaba puxando muita RAM. Então, vou escrever Generate Field, Open I. Então, em seguida iremos clicar no Generate e podemos esperar o resultado. Então, desde que fiz a atualização da ferramenta, instalei o plugin, né, do Generate Field. Acabou deixando um pouco lento a ferramenta. Tem novas funcionalidades na ferramenta do Photoshop que pude notar. Por acaso é bastante interessante, mas é necessário que estejamos preparados em termos de recursos para poder usufruir. Então, às vezes acaba levando um tempo
trabalhar muito tempo, mas darei um curso sobre o prompt, né? Essa ferramenta do uso da inteligência artificial, né? Em breve. Então, é só seguirem as páginas para estarem ligados. Mas, deixa-me cá ver. Temos aqui o Yuran. Eu fiz um flyer há algum tempo e usei letras maiúsculas em quase todo o projeto. E agora, depois de ter algumas noções de design, vi que o flyer podia entrar na categoria de um web design. É elegante fazer o. É de ler novamente. Eu fiz um flyer há algum tempo atrás e usei letras maiúsculas em quase todo o projeto. E agora, depois de ter alguma noção de design, vi que o flyer podia entrar na categoria do bad design. É elegante fazer é elegante fazer esse tipo de design. Ah, na verdade, quando nós usamos nós, geralmente, quando criamos um projeto de design, procuramos criar um destaque através das letras maiúsculas, né? Isso, na verdade, é bastante perigoso, né? Porque quando muito usado, traz uma sensação de amadorismo, né? Quando não bem usado, porque algumas letras maiúsculas têm um significado, outros são acrônimos. Então, suponhamos que vamos usar acrônimos, ou talvez o Ministério da Cultura, ou o Ministério das Ciências e Tecnologias, MCT, e depois vem um texto, também tudo está maiúsculo, então já não se distingue o que é ou uma sigla, o que é um texto normal, né? Então, seria bom nós fazermos uso mesmo do texto onde uppercase as primeiras letras e somente se necessário, né? Podemos usar outros princípios de design como contraste para dar destaque, não sempre usamos as letras mais. Em alguns casos podem ser usados, mas usar em todo o projeto acredito que pode não ser uma boa ideia. Então, temos aqui o Álvaro Segmento, diz: eu só queria parabenizar pelo projeto, dizer que tocou mesmo na ferida o conteúdo de hoje. Obrigado mesmo. Não sou designer, porém tenho feito trabalhos privados para minha loja God Things. Interessante. Temos aqui a loja God Things. Queremos espreitar. E sempre tenho dúvidas sobre deixar muito espaço livre. Tenho a sensação de estar a faltar algo. Pude aprender que não é de um todo mal. Na verdade, é exatamente. Como também nós conhecemos diversos elementos, conhecemos fontes de diversos, ah, onde podemos aceder a diversos recursos, tem efeito de brilhos, gradientes. Então, nós queremos mostrar sempre aquilo que nós sabemos. Por exemplo, quando chega um cliente e nos diz para fazer um projeto, se nós colocarmos somente um texto e uma imagem, deixar assim, temos aquele medo, se calhar o cliente vai dizer, acho que você não fez praticamente nada. Aqui só vejo um texto e uma imagem. Então, como é que está a me cobrar tanto valor se aqui eu não vejo o trabalho que você fez? Então, às vezes, para tentar compensar o nosso valor, a ideia é colocar todos os efeitos que vamos aprendendo no YouTube, o efeito 3D, até o cliente aprender, entre aspas, e dizer, você trabalhou. Só que é possível fazer tudo isso e não resolver o problema, que na qual o cliente queria que fosse solucionado. Então, temos também que desmistificar esse hábito de muita coisa é um design bem trabalhado, né? Então, podemos usar o conceito do espaço, né? O espaço em branco, né? Deixar o nosso design respirar. Se calhar é só colocar um texto, compre aqui, de repente vamos colocar
o iPhone de última geração e, por fim, vamos colocar a imagem e a empresa, o logo da empresa. Acabou, já conseguiu comunicar. Então, se a pessoa quiser mais informação, se calhar terá nos comentários, no descritivo, não para transformarmos um projeto de design em um documento Word. Então, podemos fazer o uso. Então, não sei se consegui explicar alguma coisa. Então, temos aqui, é claro, podem fazer networking, né? Então, por quanto o grupo vai existir, ainda vou colocar alguns exercícios durante a noite e o dia, né? Para tornar mais interativo. Isso não termina só aqui, né? Então, esse aqui é o nosso primeiro, é a nossa primeira sessão. Teremos várias sessões, vários pre-training. Teremos training em design, training em fontes, training em cores, em designs minimalistas, em várias outras coisas. Então, esse é um começo, né? Então, todo feedback que forem dar é válido. Irei usar para poder trazer o melhor para as nossas sessões de training e tá valendo. Então, no próximo training, então, temos aqui também quem levantou a mão. No próximo training, teremos uma vertente também muito mais prática, né? Essa aqui até, na verdade, foi um pouco teórica. Simplesmente fiz uma demonstração do princípio de design de alinhamento. Então, ver se os elementos estão alinhados, se os ícones estão numa determinada linha em relação com dados elementos. É necessário ver esse aspecto. Espaçamento entre algumas figuras. Então, esse olhar atencioso. Só com um princípio de design é possível transformar um projeto de amadorismo para profissional. Então, imagina com outros princípios, a combinação deles. Então, é algo bastante incrível. E também não precisa ser design para entender os princípios, porque pode requisitar um projeto de design e se consegue enxergar esses princípios, é mais fácil de ser crítico, né? Dizer, senhor design, se calhar aqui podia usar, podia dar mais contraste com a cor tal, ou a cor vermelha e a cor azul, não combinam bem, não criam aquele ênfase, há uma discrepância, então é necessário ter esse conhecimento básico, meio que universal, para tal. Então, se não há mais questões, né? Então, encerrar, né? Iremos encerrar. Mas antes, irei deixar aqui, temos o site do Drift, onde podem apreciar diversas criações de design. Então, aqui temos diversos designs, como podem ver. Boa parte deles são minimalistas, outros não são por intenção, né? Então, outros conhecem princípios de design para não usar os princípios, mas, como sabemos, no final das contas, o que importa é a comunicação eficaz, né? Então, temos diversos projetos. Temos também o Behance, que podemos encontrar diversos projetos, né? Diversos. Então, nós podemos entrar e apreciar esses princípios que acabamos de ver nas aulas teóricas, né? Então, podemos abrir um determinado projeto e procurar identificar qual princípio foi usado. Então, irei deixar alguns exercícios no grupo e iremos responder também amanhã na identificação de qual princípio foi usado. Por exemplo, aqui temos o alinhamento, temos temos aqui esse alinhamento do nosso texto, temos aqui o nosso agrupamento, temos aqui o nosso alinhamento centralizado, temos aqui o contraste do nosso logo. Então,
podemos fazer esse treino que vai nos ajudar a ter um olhar mais atento e um pouco mais crítico. Então, isso é um exercício. Então, deixa-me cá ver, temos aqui, boa noite. Em relação às dimensões da imagem, aí estive a usar a 4. No entanto, na parte lateral direita dava mais opções de definição. Com isso, eu gostaria de saber se as dimensões que eu estava a usar eram somente para documentos impressos ou de uso nas aplicações. Ou Belgina. Então, deixa-me ver se entendi. Irei ler novamente. Em relação às dimensões da imagem, aí estive a usar A4. No entanto, na parte lateral direita, dava mais opções de definição. Com isso, eu gostaria de saber se as dimensões que usava eram somente para documentos impressos ou de uso nas aplicações. Acredito que o meu Photoshop bugou novamente. Deve ser só por vários programas, irei ver o que se passa. Se calhar abrir aqui OBS, abrir o Chrome, abrir e ver se limpa o cachê, né? Pode ser um problema de cachê, mas vamos a isso. Deixa-me tentar explicar o que acontece. Vamos analisar. Então, irei explicar mostrando aqui que é muito mais prático. E se alguém tiver mais alguma curiosidade, também pode colocar. Mas adiantando responder, o Photoshop, não só o Photoshop, como outras ferramentas, dispõem de definições, né, de projetos já feitos. Chamam de presets, né? Chamam de presets. É assim, se uma vez nós quisermos criar um projeto, um documento A4 ou um documento A5, em vez de sempre irmos colocar as dimensões, então o Photoshop já traz consigo essas configurações já feitas, né? Então, eles criaram uma categoria chamada print, né? Então, no print, geralmente, como tem sido impresso no formato A3, A4, A5, A0, então eles criaram essa categoria print, né? Então, e lá colocaram esse grupo de configurações, que é o A4, A5, o A6, mas não quer dizer que somente essas aí é que podem ser impressas, né? Nós podemos criar um documento em qualquer tamanho, em qualquer formato, né? Em qualquer dimensão, nesse caso, e podemos imprimir. O que temos que ter em conta já são as configurações para impressão. É só isso, mas não estamos limitados. É possível usar o documento nas dimensões da A4 e postar talvez nas redes sociais. É possível não fazer a impressão, né? Então, geralmente alguns flyers usam mesmo o formato A4. Assim, quando quiser imprimir, já está no tamanho para impressão e se quiser postar também pode fazer a postagem nas redes sociais. Então, acredito que em qualquer tamanho pode-se fazer o print, é só ter em conta já, se calhar, algumas definições, temos também as cores, né? Temos configurado as cores, em vez de colocar RGB, colocar o semi, né? E daí em diante. Mas se não for muito claro, ainda pode recolocar, né? Ou se tiver outra questão. Então, iremos encerrar daqui a 4 minutos, só para não
não alongar. Então, desde já, eu agradeço a participação de todos. Então, muito obrigado por esta oportunidade. Né? Espero que tenha partilhado alguma coisa, algum conhecimento. Espero que tenha ficado alguma coisa nesse caso. Então, se tiverem dúvidas ou curiosidades, ao longo do dia também podem colocar no grupo. Irei abrir o grupo para que seja interativo. Até devia ter aberto, acabei me esquecendo. Antes da próxima live, irei abrir. E muito obrigado pela vossa atenção.